Olá, seja bem-vindo ao COR e a gente está tendo uma conversa aqui sobre a importância da organização, que é um dos pilares do COR. Lembrando que o COR a gente começa com ação, a coragem de tomar ações, tomar decisões, agir dentro daquilo que a gente acredita e espera e quer, consciente de quem somos. Ser de coragem. Mas a gente precisa mais do que coragem, mais do que vontade, mais do que ação. A gente precisa de uma ação direcionada. A gente precisa se organizar. A gente precisa entender realmente, conscientemente, onde estamos, aonde queremos chegar, quais são os próximos passos e a preparação daquilo que nos falta para poder avançar, de preferência de maneira consistente, com um objetivo, com um foco e um bom plano. Porém, a gente vai precisar de fazer uma boa gestão do nosso tempo. Como é que é essa nossa autogestão? Porque na hora que a gente tiver essa capacidade de se organizar, a gente vai poder refletir sobre o que fizemos, refletir sobre o nosso plano, refletir sobre o nosso progresso, refletir sobre até se mantemos os mesmos propósitos e objetivos, para aí sim continuar crescendo de maneira significativa e, finalmente, com empatia, porque sem empatia a gente não consegue colaboração, sem colaboração, sem apoio, sem uma rede de apoio, a gente dificilmente vai conseguir fazer algo que seja relevante. Então, aqui dentro de organização, nós já falamos da importância do foco, do planejamento e da consistência. E agora a gente vai falar da autogestão, porque, digamos assim, a gente pode ter um plano incrível, mas como é que a gente vai colocar esse plano em prática? Né? Como é que a gente vai atingir até essa consistência? A gente precisa saber fazer uma boa gestão do nosso tempo. Eu gosto de citar o Guilherme Benchimol. Para mim, ele bate um bolão, ele é incrível, eu sou fã desse cara. Super empreendedor brasileiro, um exemplo maravilhoso. E o Guilherme Benchimol, ele fala, com todas as letras, que ele diz que um dos grandes diferenciais dele é a capacidade de organização. E ele fala muito sobre essa autogestão. Ele fala o seguinte: eu, quando era ainda, né, digamos assim, um analista, eu tinha claro sempre as minhas metas. Onde é que eu queria estar daqui a 6 meses? Mas não é só isso. Eu tinha também as minhas metas diárias. Eu tinha meus objetivos do dia a dia. E por que ele fala que isso é tão importante? Porque ele diz o seguinte: se você não tem essa clareza do que você precisa fazer hoje para chegar lá naquela sua meta de daqui a 6 meses, um ano ou mais, você acaba sempre fazendo o que aparece na frente, que eu digo que a pessoa fica meio que à deriva. Ele vai estar sempre priorizando as necessidades e urgências do momento. Se você não tem essa visão clara do seu dia a dia, você simplesmente não consegue, no limite, chegar aonde que era o desejado, aonde você queria chegar. E aí ele fala da importância de planejar o dia seguinte, que ele até hoje, né, agora que ele já é um homem de milhões, bilhões, sei lá, ele
continua mantendo a rotina dele de gastar meia hora por dia planejando o dia seguinte. E ele diz que aquela meia hora é que ele planta o grãozinho do seguinte: amanhã isso aqui tem que estar feito. Isso aqui eu não posso deixar de fazer. E essa objetividade e essa gestão do tempo, ela é fundamental, porque senão simplesmente esses planos, tudo isso que a gente falou, eles não conseguem se materializar. E a gente não consegue separar o que é urgente, não é? E do que é importante. Tem coisas que são urgentes, mas não são importantes. E tem coisas que são muito importantes e que não são urgentes. Se você não tem essa visão clara, se você não dedica uma parte do seu dia, se você não coloca intencionalmente no seu planejamento diário uma parte do seu dia para se dedicar àquilo que é importante, que não necessariamente é urgente, mas é importante para a sua trajetória, para você alcançar o seu propósito, o seu porquê, os seus objetivos, você simplesmente pode acontecer com você, o que eu vejo acontecer todos os dias na minha volta, de você não estar fazendo nada de forma estratégica, é só apagando incêndio. Um dos homens mais ricos do mundo é o Warren Buffett. E para quem não sabe, o Warren Buffett e o Bill Gates são muito amigos e conversam muito e tal. E uma das coisas que o Bill Gates disse, que foi uma das principais lições que ele teve dessa amizade com o Warren Buffett, é sobre essa questão de gestão do tempo. Diz Bill Gates que ele achava que ser eficiente e fazer uma boa gestão do tempo era ter a agenda todinha lotada. Para cada hora, uma reunião, para cada hora, uma coisa, um objetivo, você preencher ali, não deixar nenhum tempo que seja como se fosse perdido. E aí, ele descobriu que quando ele ia marcar alguma conversa, algum encontro com o Warren Buffett, ele praticamente sempre podia. Pode ser quinta, 8 da manhã? Pode. Pode ser terça, 4 da tarde? Pode. E aí o Bill Gates ficou curioso e foi perguntar, cara, posso ver a sua agenda? E ele ficou completamente chocado de ver uma agenda vazia. Ele olhava assim, falou assim, cara, mas um homem da sua importância, né, um empresário tão requisitado, tão bem sucedido, um cara, poxa, como assim? E aí o Warren Buffett fala, eu deixo 80% da minha agenda, do meu tempo livre. Eu só ocupo a minha agenda 20% das minhas horas de trabalho por dia com reuniões. E ele segue explicando que, olha que incrível, sabe o que ele faz nas 80 horas? Nas 80 horas, 80% das horas do dia dele? Ele lê. Ele lê, ele estuda, ele aprende. Ele é muito convicto sobre isso. Ele fala que ele não investe em nada que ele não entenda. Que ele não entende, que se ele não entende, ele se perdoa. Quando aparece uma pessoa assim, com ar de muito inteligente, explicando uma coisa muito complexa, porque é isso, é aquilo, isso aqui, bota dinheiro aqui. Ele fala, cara, eu aceito o fato de que de repente eu não consigo entender sobre tudo. Mas eu não boto meu dinheiro, não invisto em nada que eu não tenha capacidade de entender. Assim, não, estou entendendo por que isso vai valorizar, por que isso vai crescer, o que vai acontecer. E por isso ele estuda muito. Ele está sempre estudando.
e ele deixa, digamos, esse monte de horas ociosas por dia, se permitindo ler, ler, ler e ler muito. E Bill Gates, que é outro cara que ele fala muito sobre isso, é muito bacana, sobre a importância da leitura. Ele tem, inclusive, essa fala aí marcante que antes de dar o computador para os filhos, que ele daria muitos livros, ele também é um cara bacana, quem seguir ele. Ele sempre dá dicas de leitura, especialmente agora, no final do ano, ele dá, tipo, quais foram os melhores livros que ele leu ao longo do ano. As dicas são boas, vale a pena. E acho que vale a pena acreditar nesses caras, porque eu acredito, né? Quando você pega esses caras muito bem-sucedidos, todos eles falam que eles leem muito. E aí, de novo, a gente volta à questão da importância versus a urgência. Ler um livro, né, nunca é, digamos assim, uma urgência. Se você não está mais na escola, se você não vai fazer uma prova e tem que terminar de ler o livro até amanhã, porque no dia seguinte você vai ter que responder perguntas sobre aquilo, um livro nunca vai ser uma urgência. Agora, pensa um pouquinho sobre o seu futuro, o futuro da sua carreira, da sua vida como um todo, se você não se alimenta de conhecimento, porque você já saiu da faculdade, você não vai ter que fazer prova nenhuma. Acredita nesses caras. Esses caras falam que eles leem muito, não é pouco não, para estarem atualizados e para terem ideias novas, para inovarem. Se você não se deixa botar um pouquinho a cabeça para fora para respirar, e respirar é respirar conhecimento, é respirar novas perspectivas, respirar algo de diferente que você não tinha pensado antes que a outra pessoa falou. Você não vai nem saber sobre uma possível ah, mudança de rumo, de carreira, ou no seu trabalho, de novas técnicas, de novos nichos, novas aplicabilidades. Então, na sua autogestão, é muito importante entender que a autogestão é uma coisa mais ampla do que fazer um plano. A autogestão é, sim, como disse o Guilherme Benchimol, que eu citei, você separar um tempo do seu dia para estar planejando as suas metas diárias. Segundo ele, a maioria das pessoas ele acha que se perdem ali no dia a dia. Então, você ter as suas metas diárias, o que eu preciso fazer hoje, visando a minha meta de médio e longo prazo, o que eu quero ter, meus indicadores até o final do semestre, o final do ano. Mas o planejamento também é esse contato, eu preciso me conectar com pessoas da minha área ou até de outras áreas para eu aprender, abrir meu leque, mas eu tenho que me reunir com pessoas, eu preciso trocar, eu preciso ouvir, mas eu preciso também ter muitas horas de leitura, de input. E olha, eu não tenho dúvida, tá? Nesse novo contexto que a gente está caminhando de inteligência artificial, vai se diferenciar quem tiver essas horas de leituras, tá bom? Porque na hora de fazer a apresentação, na hora de fazer o relatório, na hora de fazer uma síntese, na hora de fazer uma ata, na hora até de fazer um timeline, você vai mandar a inteligência artificial e ela já está fazendo isso para você. O que ela não vai fazer por você e ninguém é esse senso crítico e o desenvolvimento da sua criatividade, que vai surgir de você ler muitos autores com diferentes
visões e construir a única visão e opinião a partir daquilo que você aprendeu e a sua forma única de juntar, né? Juntar esses pontos, juntar esses pininhos e ali poder criar, inventar, pensar sobre algo novo e diferente. Eu sinto muito, mas o que eu vejo para esse futuro de inteligência artificial, eu não vejo como ser muito diferente disso não, tá, pessoal? Então, coloquem na sua gestão do tempo a sua saúde mental, também vale a pena ter hora para dormir, ter hora para acordar, uma alimentação boa e saudável também em horários razoáveis. Isso tudo vai alavancar a sua produtividade, a sua criatividade, o seu poder de análise e interpretação, que é o que vai te salvar nesse mundo novo de inteligência artificial generativa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Sejam sempre muito bem-vindos ao Core.